Alô, gente de todo o meu Brasil. A graça e a paz de Cristo está sobre nós. Eu sou muito grato por você, que somos uma família. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do Nilson Queiroz. Esse seu irmão que vos fala neste momento. E o título da mensagem que eu tenho é essa: eu não tenho pastor e não sou uma ovelha. Esse é o título da mensagem. Não temos pastor e não somos ovelha. Eu quero te agradecer, você, minha irmã, meu irmão, que está sempre aí comigo na minha caminhada. Nós estamos caminhando junto. Pelos comentários que tem vindo. Você tem mandado seus comentários, eu tenho olhado, estou vendo. Estamos juntos, estamos nessa. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Eu não vou dizer o nome de todos, são muitos para me falar, mas você sabe que eu estou falando de você. É você que está comigo. Nós estamos nessa. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos navegando no mesmo barco. Então é para você, meu irmão. Parabéns por você ter encontrado com a graça. Você está seguindo a graça. Você de todo esse meu Brasil e fora do Brasil. Bendito seja Deus por tudo isso. Então a mensagem é essa. Não temos pastor. É o título da mensagem. E não somos ovelha. Porque a maior parte das pessoas, por falta de conhecimento dentro deste livro, ele chega perto de você e pergunta assim: quem é o seu pastor? Onde o irmão está congregando? Quem é o seu pastor? Como chama a sua igreja? Não, igreja somos nós. Pastor? Quem é nosso pastor? Nós não somos animais para ter pastor. Quem tem pastor precisa de apacentamento são as ovelhas. E nós somos alguma ovelha? Então eu quero explicar isso. A gente vê que as pessoas, por falta de conhecimento, aceitam qualquer coisa. Fica lá aqueles chefes, lá em cima daquelas tribunas, em cima daqueles púlpitos, dizendo: as minhas ovelhas eu cuido. Eu dou alimento para minhas ovelhas. Eu trato minhas ovelhas bem. As minhas ovelhas são saudáveis. Eu não deixo faltar nada para minhas ovelhas. Mas eu não aceito que minhas ovelhas vai comer outra comida, outro pasto, vai para outra pastagem diferente. Eu vou atrás e busco. Chama atenção. Porque eu sou pastor. Então eu não aceito que as minhas... Onde existe isso? Da onde eles tiraram isso? Dentro deste livro? Então vamos lá. Vamos passear um pouquinho dentro da Bíblia. Deus tira o povo de Israel. Deus tira o povo de Israel lá de dentro do Egito. Aquele povo, por falta de conhecimento, o povo estava disperso. Um para um lado, outro para o outro lado, tudo andando de qualquer jeito, tal. Aí Deus diz: o meu povo está disperso como ovelha sem pastor. Não sabia qual direção. Toma. Então usou essa expressão. A ovelha, ela precisa de um pastor para levar ela para a água na hora, tem um horário certo. O pasto não está bem, leva o rebanho para um pasto verdejante. Está muito calor, sol muito quente, leva ela para a sombra de uma árvore, de um arvoredo. Algum urso, algum lobo tenta atacar, ele está com o cajado, e além do cajado, o pastor não só carrega o cajado. O pastor tem que estar atento também ali,
com arco, com flecha, com uma lança, com alguma coisa, porque pode chegar um animal feroz ali, como é que ele vai fazer? Então o pastor está atento, ele não pode dormir, deixar as ovelhas pastando, deitar debaixo de uma árvore, não, não, não. O pastor tem que estar atento. Então foi por isso que Deus disse: o meu povo está disperso, como ovelha sem pastor. E Deus, olhando para as ovelhas, que Deus conhecia a ovelha, e Deus sabe muito bem que a ovelha é o animal mais manso que existe na face da terra. Então Deus comparou o povo dele como ovelha. Deus queria que o povo dele fosse manso como ovelha, não como animal. Não entenda mal. Ele fez uma comparação. A natureza da ovelha. A ovelha ela é mansa, mansa, mansa. Que você pode passar num rebanho de ovelha, no meio do rebanho. Elas abrem caminho, mas não te atacam. Mas passa no meio de um rebanho de cabrito, de bode, de boi, você vê o que pode acontecer com você. Então, Deus comparou o seu povo, Deus queria, mas Israel não foi como Deus queria. Um povo manso, como ovelha. Agora, por que ele usou a palavra pastor? Porque essa palavra pastor era um costume daquela região. Que Abraão, que viveu aproximadamente quase 700 anos antes do povo sair do Egito, ele tinha pastor que cuidava do rebanho. Isaac teve pastor. Jacó não teve. Jacó foi pastor de Labão, seu tio. Você conhece a história. 7 anos para possuir uma esposa. Possuiu Leia. Depois, mais 7 anos por Raquel. Trabalhou 14 anos para ter essas 2 esposas. Depois fez ali um outro trato com o sogro dele ali, que era o verdadeiro tio dele. Depois saiu com um grande rebanho, como você já conhece essa passagem. Bem, Jacó foi pastor. Os filhos de Jacó foram todos pastores. Foi por isso que quando Jacó foi para o Egito, que José era governador do Egito, eu estou aqui brevendo aqui, eu não vou entrar para não tomar muito tempo. Quando Jacó chegou, Jacó tinha naquele tempo 130 anos. Quando Jacó foi para o Egito. Jacó foi ao todo 70 pessoas. Quando chegou lá, o faraó perguntou assim: qual é a profissão? O que faz os seus filhos? Falou para Jacó. Porque o povo ali do Egito, eles plantavam trigo, cuidavam da lavoura, plantavam frutas, tal. Bem, era lavradores. E ele Faraó perguntou para Jacó: o que faz os seus filhos? Meus filhos são pastores. Pastores do quê? De ovelha, de boi, de camelo, de jumento. Dava pastagem, porque a palavra pastor é aquele que dá pastagem. Então isso pegou dentro de Israel. E quando Deus então tira aquele povo, Deus fala: vocês estão andando dispersos como ovelhas sem pastor. A ovelha precisa de pastor, porque como é que ela sabe a hora de voltar para o aprisco? O que é aprisco? O aprisco é um curral. Como que ela sabe a hora delas voltar para o aprisco? Como é que ela sabe o local para se beber água, o perigo, aonde corre o perigo, os pastos? Então tinha que ter um pastor, ou 2 ou 3 pastores, dependendo do tamanho do rebanho, para cuidar daquele rebanho de pastor. E nós olhamos isso, que aparece pela primeira vez, Jeremias capítulo 23. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, Deus podia ter levantado Arão como pastor. Moisés, Arão vai ser pastor. Levanta aqui vários pastores aqui para ajudar a cuidar. Não, ele levantou sacerdote. Por que não pastor? Sacerdote. Qual é o ofício do sacerdote? Era aquele que representava o povo diante de Deus. Era aquele que oferecia sacrifício para o povo perante Deus. O povo trazia, como vocês já sabem, trazia o cordeiro, ali o cabrito.
aquele cabrito era lavado, limpo, e depois era morto, seu sangue era derramado sobre ali o altar, e era colocado fogo, e aquela fumaça subia, e Deus recebia isso com prazer. Era um sacrifício para a expiação do pecado daquele povo. E Jeremias, no capítulo 23, Deus usa o profeta Jeremias e diz assim, logo no primeiro versículo ali você encontra, ai dos pastores. O que é a palavra ai? A palavra ai, quer dizer, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês, pastores. Ai dos pastores, que dispensa e destrói as minhas ovelhas, isso é, o meu povo. E ali Deus começa a falar duramente contra os pastores. Deus não passa a mão na cabeça daqueles homens que cuidavam do seu povo. Então Deus usou a expressão pastor. E isso foi lá na Velha Aliança. E veio Isaías e também deu uma pincelada. Também lá no 56 de Isaías. Isaías fala também sobre o pastor. Acho que no versículo 12 até o 14, 15, Isaías fala sobre o pastor. Mas vindo Jesus veio e ele comparou novamente o que Deus tinha dito lá no passado. Jesus veio e disse assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Porque você olha, você vai ver, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando Davi disse assim, lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é um cântico, isso é uma melodia, porque Deus não é pastor de ninguém. Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando ele se apresentou a Moisés, quando ele se apresentou a Abraão, ele nunca diz eu sou o pastor, ele diz eu sou, diz a Moisés, o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o que sou. Eu sou, te enviou. Foi isso. Ele não se apresentou, mas Davi escrevendo o Salmo lá, ele escreveu que você como compositor, você coloca o que você quiser na sua música, nos seus escritos. E Davi diz, mas eu pergunto, Senhor meu pastor, nada me faltará. Será que Davi estava certo quando ele disse isso? Faltou tudo na vida de Davi. Davi passou fome, passou frio, passou sede, foi perseguido. Davi sofreu, foi perseguido por rei Saul, foi perseguido pelo seu próprio filho, queria terminar com a sua vida, ele precisou fugir, fugiu para a caverna, ficou escondido lá por muito tempo. Davi sofreu, foi um sofredor. Então, como é que ele expressou que o Senhor é meu pastor e nada me faltará se faltou tudo na vida dele? Então, foi uma expressão. Você coloca o que você quiser na sua canção. Foi o que Davi fez. Então, Davi, Deus, olha para Davi. Você vê que Davi era um corajoso, era um pastor de ovelha. E Deus, então, olhou para Davi e viu que Davi era zeloso pelas ovelhas do seu pai. Então, o que fez Deus? Levantou Davi para ser rei de Israel. Então, agora, vindo Jesus fez a mesma coisa. Porque Davi disse ao rei Saul, veio um urso e pegou uma ovelha. Eu fui e tomei a ovelha da boca do urso e matei o urso com as minhas próprias mãos. Veio um leão, fiz a mesma coisa, matei um leão, matei um urso, sem arma nenhuma. Aí Saul ficou, poxa, então... Agora, vindo Jesus na plenitude dos tempos, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Fazendo uma comparação como Davi. E o bom pastor faz o quê? Quando ele vê o perigo, ele... Não, o bom pastor dá a sua vida. Para o quê? Dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que fez Davi. Porque quando Davi foi em busca de tomar a ovelha da boca do urso, da boca do leão, a sua vida estava em perigo. Porque não podia soltar aquela ovelha
e avançar sobre ele, estraçalhar com ele. Mas ele era corajoso e Deus estava com ele. Então, como Deus estava com ele, Deus estava com o seu filho. Então ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora eu pergunto, isso foi uma expressão que Jesus estava dizendo. E agora eu pergunto, hoje, tem muitos aí dizendo, minhas ovelhas, tal. Eu pergunto, e Jesus foi mais além. Ele diz, ainda tem outras ovelhas que não faz parte desse aprisco. Capítulo 10 de João, versículo 16. Tem ainda outras ovelhas que não faz parte desse aprisco. Me convém trazer para esse aprisco. Quer dizer, para aprisco quer dizer um curral. Bem, aí Jesus diz assim, conta as ovelhas. O pastor conta as ovelhas. Faltando uma ovelha, ele tem 100. Ele vê que falta uma, tem 99. Ele fala, vai pra lá. Vai embora. Chega tardezinha, na hora de recolher as ovelhas para o aprisco, ele conta, falta uma. O que ele faz? Se ele é um bom pastor, ele vai em busca. Vai saber o que aconteceu. Mas se ele é um péssimo pastor, é o que nós estamos vendo hoje, a maior parte deles são todos assim, ele não dá importância. Mas ele sendo um bom pastor, por isso que Jesus expressou bem, ele vai em busca daquela ovelha perdida. Tem até uma música que diz, eram 100 ovelhas. Então, virou uma música, fez muito sucesso nos anos 80. Então ele, encontrando, ele faz o que? Ele desce o cajado nela, bate, espanca ela, só fugitiva, tal. Não, aquela ovelha está ali talvez machucada, adoentada, está engastanhou ali numa forquilha de uma árvore, de um lugar qualquer. Ele vai com cuidado, pega aquela ovelha ferida, passa ali remédio ali nas feridas, joga nos seus ombros e se alegra quando chega com os demais companheiros. Esse é o bom pastor. Agora eu pergunto, nos dias de hoje? Nos dias de hoje, será que temos esses homens que se colocam como pastor e colocam a sua igreja como ovelha? Não. Hoje não existe mais. O que esses homens querem? Dinheiro. Se você for ou não for, que diferença faz para eles? Desde que o seu dinheiro está entrando, pouco importa para eles. E o que eu quero dizer com isso? Nós, como eu disse, o título da mensagem é que nós, da graça, não temos pastor. Nós temos o Espírito Santo, 8:26 de Romanos. É o Espírito Santo que intercede por vós com gemido inexprimível diante de Deus. Deus não nos deixou os cuidados de homem nenhum. Pare com isso. Deus não deixou os cuidados de papa, de bispo, de arcebispo, de cardeal, de Dom João, Dom José, de pastor, de presbítero, de evangelista. Deus não deixou os cuidados de homem nenhum. Nós estamos ao cuidado do Espírito Santo. É Ele quem intercede. Vê ali bem o versículo 26 do capítulo 8 de Romanos. É Ele quem intercede. Porque vós não sabem nem como orar. Não, oração especial, oração forte. Diz que não sabemos orar. Vocês não sabem nem orar. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo, quem nos ajuda na nossa fraqueza diante de Deus. Olha ali no versículo 26 do capítulo 8. Agora aparecem esses camaradas aí dizendo, eu sou pastor, vocês são minhas ovelhas. Onde nós somos ovelha? Ovelha é um animal. E para terminar, você vê que o apóstolo Paulo, depois da chamada que Deus o chamou, Jesus ressuscitado chama Saulo. Você vê ele chamar alguém de ovelha? Ele chama de irmão. Porque o próprio Jesus diz no capítulo 23 de Mateus, e versículo 8, ele diz, vós são todos irmãos. Não tem um mais alto, mais pequeno, mais e tal, como hoje nós temos lá, pastor, presidente, fundador, presidente, segundo vice-presidente, presidente, não sei o quê, presidente de convenção, presidente. Jesus disse, são todos irmãos.
O nível é um só. A igualdade é tudo igual. Paulo chamou todos os irmãos, né? Meus irmãos que estão em tal lugar, meus irmãos que estão, mando saudação para os meus irmãos, para os da... e assim por diante. Paulo não teve essa diferença. E nós olhamos, para terminar, que nós não somos ovelha, nós não somos servo. Ah, eu sou servo de Deus. Servo é quem serve, é um escravo. A palavra servo vem da escravidão, a escravidão da lei. Nós não estamos debaixo da lei. Olha em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Vós não são filhos, nem filho. Vós não são servo, e ainda foi além. Vós não são servo, diz o apóstolo Paulo. E vós não são também filho. Opa, nem não. Vós são herdeiro. Por quê? Porque servo é aquele que serve. Ele só come quando recebe ordem para comer, só vai dormir quando ordena ele para dormir. Ele não tem vontade própria. Ele não tem querer. Tem alguém acima dele que ele é comandado por aquela pessoa. Seu patrão, seu chefe e assim por diante. Filho pode perder, que o pai pode ir lá e pode tirar aquele filho do testamento. Mas herdeiro não. Uma vez herdeiro, herdeiro para sempre. Você não perde. Então foi por isso que o apóstolo Paulo disse assim: vós não são servo nem são filho, vós são herdeiro de Deus. E nós somos herdeiro, então nós vamos herdar para sempre. Meu irmão, minha irmã, você não tem dúvida. Não aceite que ninguém te chama você de ovelha, nem te chama você de servo. Mas sim, você é um herdeiro em Cristo, Filho de Deus. Fique com esta palavra, graça e paz para todos. Bye, bye.